Estamos novamente com o programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, especialista em cirurgia vascular, em varizes e vasinhos e atendo na cidade de Mococa. Hoje eu estou aqui entrevistando a doutora Paula Baldassin. Ela é ginecologista e obstetrícia, fez uma pós-graduação em patologias do trato geniturinário inferior e agora está vindo com uma super novidade para Mococa, que é a radiofrequência e estética íntima, né? Ela também é minha amiga pessoal, é dona da clínica Lavitar, que eu sou suspeita, porque a gente trabalha uma na frente da outra. É uma clínica maravilhosa, super moderna. Quem não conhece tem que conhecer. Nós já temos 90% das pacientes em comum, mas quem não é, a gente ainda vai trocar figurinha. Então eu gostaria de agradecer o meu convite, Paula. Obrigada por estar aqui, tenho certeza que vai ser uma entrevista incrível. Obrigada a todos que estão assistindo. Fico muito grata pelo convite, principalmente porque nós somos amigas assim já há algum tempo e eu fiz questão de, ao momento que eu decidi fazer minha clínica, ter a certeza que a doutora Isabel ia estar na minha clínica. Então, para mim é uma honra também tê-la na minha clínica, porque eu sei que além da gente compartilhar pacientes em comum, nós temos o mesmo foco, o mesmo olhar para os pacientes e para mim é isso que importa, né? A forma do nosso acolhimento, da nossa humanização e que faz com que tudo flua, né? E que o ambiente fique cada vez mais leve lá. Então isso para mim é muito gratificante. Eu agradeço também por ela estar comigo. E Paula, eu gostaria de saber o que fez você escolher a ginecologia e obstetrícia? Bom, principalmente quando eu estava na faculdade, eu tive contato com diversas cadeiras, né? Como você também teve, de várias especialidades. Então, eu comecei a sentir que eu tinha mais afinidade a lidar com mulher, né? Na verdade, eu tinha muito feeling, achava leve tratar uma mulher e eu me colocava muito no lugar delas. E acho que o caminho, minha vida foi levando, os caminhos foram achando a forma de chegar à ginecologia e obstetrícia, né? Durante a faculdade eu sempre fiz monitorias, publicamos trabalhos e o meu foco a partir do 4º ano foi um pouco mais intenso depois que eu fiz um estágio de uma grande maternidade de São Paulo, que é a Leonor Mendes de Barros, e que tem um fluxo enorme de pacientes. Então não tinha como, né, você não aprender. Tudo chegava ali, uma maternidade de alto risco, de referência. E ali eu tive certeza que ia acontecer. No desenrolar dos ovos aí, aconteceu que minha residência fluiu muito bem, né? Logo depois eu fui para Santa Casa, fiz a patologia do trato genital inferior e recentemente senti que faltava um pouquinho ainda para continuar o meu caminho na ajuda das mulheres, que a gente só se sente cada vez mais no lugar delas, né? E foi ir para a estética íntima. Então, fiz a especialização em FRAX, que é a radiofrequência, para tratamento de diversas patologias da mulher, que eram coisas que a gente precisava encaminhar para fora, encaminhar para Ribeirão, encaminhar para São Paulo, que em Mococa não tem, São José não tem. Então, eu senti que todas estavam sempre me perguntando, mas por que você não traz para cá? E foi o que eu fiz, né? Eu já tinha especialização em PTGI pela Santa Casa, que já se sabe tudo o que tem que fazer, só faltava o aparelho. Então agora eu comprei o aparelho está lá na clínica e já estamos com o início de marcação de agenda. Então quem tiver interesse, já vão ter, semana que vem já tem os panfletos explicando o que é. Mas é um tratamento muito bacana que não tínhamos, né? E depois que eu virei mãe, acho que só aumentou a forma de ver da vida feminina, né? Na obstetrícia, eu sempre gostei muito, quem é minha paciente sabe que a gente tem um carinho gigantesco. Eu me vejo como da parte da família delas, né? Então eu sempre brinco, eu falo assim, e nossa criança tá aí, vou no aniversário de todas as crianças que me convidam, então é muito bacana, né? Eu acho que agora a minha visão tá até mais especial. Sim. Né? A Paula é uma médica muito humana, ela tem uma relação muito incrível com as pacientes dela. Ela também foi minha ginecologista, minha obstetra, na verdade, né?
e eu dei um trabalhinho para ela, mas tudo bem. Mas assim, é uma médica, né, jovem, tudo que ela traz muita inovação para Mococa. Então ela trouxe a clínica, a gente sabe que é dificílimo fazer uma clínica igual ela fez, o porte que ela fez, e agora está trazendo mais inovação com essa técnica. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais, porque eu que sou médica, eu não sei, imagina o pessoal que está assistindo. Então, FRAX, radiofrequência, para que patologias é indicado mais em pacientes jovens, as idosas também? Como que funciona, Paula? Em dolor, que todo mundo tem medo da dor. Exatamente. O FRAX é super indicado para todas as idades, porque na verdade a gente tem diversas indicações. Claro que o que mais se fala, que é um caso que realmente a gente tem poucas coisas a fazer, é ressecamento vaginal, a atrofia vaginal, a paciente que tem a dispareunia, que é a dor na relação. É o principal porque promove mesmo uma produção de colágeno, produção de fibras elásticas, um aumento da hidratação vaginal e de uma maneira que a paciente se sente confortável por muito tempo e com um resultado rápido, né? Isso que é bacana. Indolor, né? Porque nós fazemos anestesia local. Conforme a paciente possa ter uma sensibilidade dolorosa, a gente vai fazer uma reaplicação, então não é para ela ter dor, né? É para ela sair de lá feliz que fez um procedimento que valeu a pena, né? Para casos de paciente com perda urinária também, ou com urge-incontinência, que são aquelas que perdem a urina sem conseguir chegar ao banheiro, também é uma boa indicação, né? E temos bastante. Pacientes que têm desconforto na região da episiotomia, que deu o pontinho no parto. Pacientes que têm a sensibilidade da vagina flácida, aumenta muito a parte do trofismo vaginal, então de deixar a vagina mais rígida, vamos dizer potente, assim. Né? Mais rígida, exatamente. Então, fora outras associações, que seria para tratamento de plicoma, tratamento de cistos sebáceos, de foliculites de repetição, de alteração de coloração local. Então, assim, temos muitas indicações, né? Muitas mesmo. Então, na verdade, eu convido todo mundo a pesquisar um pouquinho sobre o FRAX, que existem vários vídeos no YouTube falando tudo. Eu também vou começar a divulgar agora bastante, porque eu acho que é uma forma de eu ajudar muitas pessoas que estavam precisando, né? E eu vou me sentir muito feliz com isso, né? Porque o paciente se sentindo bem, sabendo que a gente ajudou, é o que importa. Não a gente só vender um tratamento que não tem repercussão, Sim. Né? E é uma técnica que já estava sendo usada há muito tempo em Ribeirão, São Paulo. Agora veio para Mococa, porque você indicava, né, elas fazerem fora, mas agora não tem que pegar a estrada, fica muito mais fácil. E como que funciona, Paula? Assim, são algumas sessões, mais ou menos? São ondas eletromagnéticas que promovem um calorzinho local, né? E geralmente os pacientes fazem uma sessão por mês, sendo sempre reavaliada, se tem que ser um mês mesmo, ou se às vezes tem que esperar um pouquinho mais. 3 vezes, depois com reaplicações uma vez ao ano. Então tem uma durabilidade boa, poucos efeitos colaterais, não é um método cirúrgico e é fácil pra gente de ter acesso. Incrível. Então, assim, e eu consigo levar até o aparelho para o hospital se eu tiver uma paciente que precise fazer outras coisas, como uma redução de pequenos lábios, que às vezes exija um tratamento um pouco maior. Porque dependendo dos pequenos lábios que a gente vai reduzir, pode fazer no consultório e a gente consegue fazer em consultório, né? Já estamos fazendo. Agora, tem algumas que precisam ir para o hospital, porque precisam de um tratamento que às vezes vai uns 40 minutos, 50 minutos. Sim, aí precisa de uma anestesia. Daí eu acho bacana, aí eu levo o meu FRAX consegue levar. Consigo. E aí já faz um intraoperatório. Exatamente. Gente, então a gente tá... As técnicas de doutora Isabel, doutora Paula são... E eu já tô pensando, esse FRAX, será que ele pode ser feito no pós-parto? Pode. Normal? Pode. Porque eu tive parto normal, vou ter uma sofrida. Sim, então eu já tô pensando nas mamães certeza. aí. Principalmente pacientes que têm, algumas podem ter desconforto pós-parto normal, às vezes na região que deu ponto, e pacientes que sentem que às vezes a vagina fica um pouco mais flácida, um pouco mais larga, tudo. É uma sensibilidade maior para você se sentir mais confortável. Incrível. Pessoal, tá incrível essa entrevista. Nós vamos rapidinho pro comercial e a gente já volta. Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor.
Pessoal, voltamos com Saúde em Foco. Hoje com a doutora Paula Baldassin, ginecologista e obstetrícia. Paula, eu gostaria de saber, muitas das minhas pacientes têm filho, então 40, 50 anos e não vão mais no ginecologista. Aí eu falo, gente, não pode. Então assim, quando começar, então as mães têm que levar já suas filhas, às vezes até antes de menstruar, eu imagino, para ter umas orientações e tal. Então quando deve se começar a ir no ginecologista e até quando continuar indo no ginecologista. Porque o ginecologista é como se fosse quase um geriatra, ele pede tudo pra gente, né? Vê a parte hormonal, vê a parte de vitaminas, direciona, colonoscopia, enfim, então você já mexe em tudo. Então, fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. Muito boa pergunta, porque eu acho que isso é muito interessante, apesar de já ter melhorado muito o acesso às pessoas, né, de procurarem ir ao médico mais. Ainda eu tenho pacientes que chegam comigo e falam, mas o meu médico anterior falou que depois que eu parasse de colher o Papa Nicolau, eu não precisaria mais ir no médico, né? Que seria entre 25 a 64 anos o período de citologia, né, do Papa Nicolau. Não é assim, né, gente? Por quê? Nós sabemos o quanto é importante o tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Mas quem faz é o cardiologista. Não, isso interage na minha vida feminina, né? Tem correlação para o uso hormonal ou não da minha parte. Não, e muitas vezes você vê um geral da pessoa e encaminha. Exatamente. Né? Osteoporose. Você então, a paciente que tem uma osteoporose não bem tratada, você pode ter uma fratura altera a locomoção, mobilidade alterada, o paciente já tem uma qualidade de vida alterada para sempre. Sim. Então, assim, eu acho que, na verdade, o início deve ser pelo menos a partir dos 12 anos, né? Anualmente, porque existe o desenvolvimento puberal, adolescente, eu tenho todos esses públicos no consultório e eu adoro, porque faz com que a gente continue estudando, continue indo atrás e sabendo o que precisa ser feito para cada idade. Então, tem por isso que eu não gosto de ter lá só um pequenininha e agora tá tendo filho, né? Já tem paciente que tá no 3º filho comigo. Então, assim, eu gosto disso, porque você consegue dar um foco maior em tudo. Então, para mim, e até prevenção, né? Prevenção de gravidez. Às vezes o pai e a mãe não fica tão tranquilo para conversar com a filha. Com certeza. E aí ela consegue explicar melhor os métodos contraceptivos até antes de começar a ter uma vida sexualmente ativa, né, Paula? O aconselhamento, né? Eu acho que nós como mães, a gente sabe. E as mulheres adoram que é mulher, né? Porque as meninas, principalmente as mais jovens, têm muita vergonha de homem. Então a Paula é um sucesso. A gente tenta abraçar, acho que todas as idades a gente tenta acolher da melhor maneira, né? De repente uma paciente que eu vejo que é mais tímida, eu tenho uma forma de lidar, uma paciente que eu vejo que gosta de brincar, a gente brinca junto. Então eu tento conduzir a consulta conforme a paciente também me dá essa abertura. Sim. Mas assim, né? Anualmente, mas o Papa Nicolau deve ser colhido a cada 3 anos, a mamografia tem que ser a cada 2 anos. Mas assim, eu acho que tudo depende do paciente, individualizar o paciente, que tem paciente tem que ser anual, né? O Papa Nicolau, eu tô conseguindo ver se tem uma secreção vaginal que às vezes ela não percebeu que é patológica, que pode atrapalhar uma relação da amador na relação. Então assim, o rastreamento que é extremamente importante de mama, de papa e agora de colonoscopia, você até falou, foi extremamente importante. Porque o câncer de colo retal é principalmente na mulher mais incidente, aumentou para 2º lugar em incidência na mulher, passou o colo uterino, porque papa todo mundo faz campanha, colonoscopia ninguém quer fazer. E o pessoal não quer fazer o preparo, né? E não dá sintoma. Então assim, só vai dar sintoma quando tá evoluído, deu né? 50 anos, eu estou fazendo o pedidinho delas lá, tá no pedidinho junto com todos do rastreamento. Então, eu acho super importante a gente ir todo ano. E ficar até quando, assim? 70 anos, você acha que precisa ir? Acho. Também acho. Porque existe uma câncer de mama, às vezes, em pessoa mais idosa. Com certeza. A importância da colono, a importância de como tem a qualidade da suplementação vitamínica. Sim. Eu acho que até a importância da gente falar sobre a musculação, porque atividade física, alimentação, na qualidade de vida desse paciente. Eu tenho anteontem passou comigo uma senhora de 86 anos, maravilhosa, fazendo musculação, come a comidinha correta, tem o estilo de vida dela bacana, cuida das plantinhas, tudo, mas precisa ver, dê um banho em todo mundo. Então, assim, esse perfil que eu quero orientar para que aconteça para mais gente. Para todo mundo chegar porque a sobrevida está aumentando. Sim. Né? A gente está procurando mais os recursos estão cada vez ficando melhores para detectar precoce o câncer e curar, né? Sim. Principalmente de mama. Então, se a gente tiver um rastreamento bacana, né, vendo os perfis de rastreamento familiares, o perfil da própria paciente, o perfil de vida da paciente, é o nosso papel influenciar a paciente o caminho que ela tem que seguir.
É ela que vai decidir, mas o nosso papel é muito importante. Incrível. Não é? E a mamografia, Paula, quando que ela deve ser iniciada? Eu sei que paciente jovem geralmente é ultrassom. E de quanto tempo você já até falou, né? Que a cada 2 anos o ideal. Então, pela Associação Nacional de Saúde, o início seria a partir de 50 anos. Semana passada eu até publiquei que eu tenho sempre, eu 40, fico de olho, né? Sempre sobre essa parte de rastreamento, que eu acho que é tão importante a gente divulgar. Sobre ser 40, porque assim, a gente sabe que está caindo o número a idade, né? Muito. Então, e aí? Você vai esperar até 50 pedir a primeira mamografia, né? E muitas vezes o ultrassom, se a pessoa tem uma mama muito grande, tudo, às vezes o próprio médico não consegue ver. Não tem como, microcalcificações. Sim. Então, assim, essa parte do rastreio eu acho extremamente importante. Eu já começo a partir dos 40, com o histórico familiar, dependendo como for. 35, tudo a ver dependendo da paciente, ou né? 10 anos a menos de quem teve do primeiro grau da paciente. Sim. Paula, fala pra gente um pouquinho sobre a vacinação de HPV no Brasil. Importante também, porque o HPV, nós sabemos que a adequada vacinação pode fazer com que ele não aconteça mais, né? O nosso ideal não está acontecendo. A gente tem uma baixa adesão à vacinação no Brasil, por fake news, por diversas controvérsias que acontecem que não são científicas. O que deveria ser feito? Meninos e meninas de 9 a 14 anos já serem vacinados, porque ainda não tiveram contato sexual, que é isso que é importante, que pegue todas as cepas que tenha na vacina. Existe uma vacinação única, dependendo o grupo de pacientes. Pacientes são imunodeprimidos, por exemplo, que têm HIV, que têm doenças autoimunes, às vezes nós precisamos ter um olhar mais atento, e aí esses já precisam fazer um perfil de 3 doses de vacina. Pacientes que tiveram HPV detectado na biologia molecular, que é o exame que a gente faz no consultório, devem ser vacinadas também, porque existem diferentes cepas na vacina. Então, a paciente teve HPV, ela tem que ser vacinada. Então, ela sai do meu consultório, ela pode ter uma, mas aí a vacina vai cobrir as outras. Com certeza. Se a gente tivesse condições de fazer isso, nós conseguiríamos erradicar até o nível de câncer, porque o câncer relacionado ao HPV em tudo. É em homem, é em mulher. E quais cânceres são? Pênis, pode ser oral, pode ser colo uterino, pode ter correlação com câncer vulvar. Então, assim, nós poderíamos detectar muito. Se vocês tivessem ideia, 600 mil casos novos existem por ano em mulheres. 55 mil em homens. É muito, gente. Então, se nós conseguimos ter uma adesão maior, a gente consegue erradicar. Então, quem tem filho de 9 a 14 anos deve vacinar seus filhos. Com certeza. E tem no posto de saúde, é liberado pelo SUS a vacina? Tem. Olha que incrível, gente. Tem no posto de saúde. Então, assim, existe a acessibilidade, só falta a adesão. A adesão. E é muito importante também, né, que tem tanto câncer de colo uterino, de pênis, tudo porque o pessoal, principalmente os mais jovens, não aderem aos métodos contraceptivos. Né? Isso é um grande problema. Que né? a camisinha. Exatamente. Então, isso aí há quantos anos, né, que a gente já fala contra sífilis, contra HPV, contra AIDS, entendeu? Gonorreia, tantas outras doenças ST. Então, assim, tem que conversar com seus filhos. Com certeza. Hoje em dia, o início da atividade sexual está cada vez mais novo, precoce. Muito precoce. Então, tem que ser conversado com os filhos, não é não fazer, porque eles fazem. Sim. É assim, utilizar um método para não ter tanto problema, né, no futuro. Isso é um enfoque que eu faço na consulta. A mãe fala e eu converso junto. A mãe fala, eu converso junto e a gente vai trocando ideias 3. Principalmente falando, um vai cuidar de evitar a doença, um vai cuidar de evitar um bebê. Isso. Né? Então, um não substitui o outro. A gente sabe que quanto mais a gente fala, por repetição, vai chegar lá. Vai chegar. Né? Criança é difícil, adolescente é difícil, a gente já foi, Sim. Mas em repetição vai. E quanto mais a gente der abertura para conversar com o filho em casa, melhor vai ser para ele não buscar fora de casa. Né? Então eu acho que isso é o mais importante, não é? Eu acho que é muito importante a conscientização realmente. Nossa, que entrevista delícia. Dá até tristeza em se despedir, mas com certeza ela virá mais vezes. Opa. A gente vai fazer uma caixinha de pergunta no meu Instagram, no dela, para vocês perguntarem mais coisas, que aí na próxima entrevista a gente consegue tirar mais dúvidas, não é verdade? Com certeza, adoro. Então, o que fica de lição de hoje? Conversar muito com seus filhos, ter essa abertura,
não consegue conversar, leva para a doutora Paula, para outro ginecologista que consiga transmitir essa importância da prevenção, do não querer ter um filho precocemente, né? Na hora certa é maravilhoso, mas não ter antes. E a gente falou logo no início da entrevista sobre a técnica maravilhosa que a Paula trouxe, que é o Frax. Então vocês curtam ela no Instagram, que ela vai ter bastante novidade sobre isso. É uma técnica inovadora em Mococa, porque já acontece muito aí em várias cidades do país. E tenho certeza que vai ser mais um benefício para a população de Mococa, né? Com certeza. E muito obrigada pela audiência. É sempre um prazer transmitir uma informação de qualidade que eu acho que precisa muito. Eu sempre falo que o conhecimento liberta, então independente do que você for, da sua profissão, não deixe de estudar, tá certo? E até a próxima semana.